programas de várias épocas, terminar com a imagem sobre a Câmara. E você acompanha a seguir um documentário sobre a história da TV Câmara Campinas. A TV Câmara surgiu mais com o objetivo e com o desejo de tornar a Câmara Municipal de Campinas conhecida pelos campineiros. A intenção era ser uma TV própria da Câmara, né? Ia criar e tudo, né? Ia fazer também um canal aberto. Antes mesmo da TV, nós já tínhamos os equipamentos, gravávamos, já tínhamos uma espécie de videoteca, né? Fui ao Congresso e no Congresso havia uma TV que poderia ser transmitida para todas as cidades desde que construíssemos uma antena. O meu sonho era construir essa antena, transmitir a TV do Congresso para Campinas e dentro do horário deles inserir a nossa programação. No ano de 2003 e 2004, nesses 2 anos, eu respondia pela assessoria de imprensa da Câmara Municipal na gestão do ex-presidente Carlos Signorelli, né? E naquele momento havia uma reflexão, havia um debate muito grande, não só em Campinas, mas em muitas câmaras municipais, assembleias legislativas, câmaras federais, no sentido de implementar aquela possibilidade da lei da televisão legislativa, da televisão pública, enfim, da televisão. E naquele momento os poderes legislativos estavam um tanto buscando caminhos, né? Havia já a TV Senado, havia a TV do Congresso Nacional, da Câmara Federal, a TV da Assembleia Legislativa também existia, mas havia uma questão assim, eram poucas as cidades, os municípios que tinham nas suas câmaras municipais ainda a televisão, né? Já a televisão. O que havia era o interesse em ter um canal comunicativo da Câmara, né? Que a população pudesse olhar, ver os vereadores falando, ver os debates acontecendo. E eu pensava muito no aspecto formativo, que sempre foi estava na minha origem. Formativo quer dizer, você faz um debate numa determinada comissão sobre determinado tema e aquele tema se alastra, né? Era assim que nós pensávamos a TV legislativa. E o nosso processo foi primeiro mapear um pouco, vamos conhecer como que acontece, né? Inclusive naquele momento falava assim, compartilhamento do espaço da TV Câmara Municipal com a TV da Assembleia Legislativa. E nós tínhamos um horário fixo, enfim. Aos poucos isso foi caminhando, ganhou um pouco mais de corpo a cada dia e felizmente a TV virou uma realidade na gestão do professor Signorelli, que foi um cara que batalhou muito, que liberou recursos, inclusive, para compra de equipamentos, para contratação de pessoal e também que confiou no potencial daquela equipe que se propôs a colocar a TV no ar. Existia, por um lado, a lei, e, por outro lado, o desejo de algumas câmaras municipais de começar a colocar o legislativo municipal no espaço da televisão. Ainda não se sabia muito como fazer, assim, muito do que se pensava naquela época, com o passar do tempo mostrou-se que era algo muito limitado. Por exemplo, quando se falava em TV legislativa em 2003, 2004, pelo menos no âmbito de Campinas, basicamente o objetivo era possibilitar que as sessões ordinárias fossem transmitidas para a população. 24 parlamentares presentes, senhor presidente. Há quórum
declaro aberta a segunda parte da 54ª reunião ordinária. No início só se fazia a sessão, né? Depois ela foi ganhando vulto, como uma emissora mesmo de televisão. Então aí começou a se fazer entrevista e tal. Então tem vereador que não aceitava muito fazer porque não era, né, a área dele. Mas o que se fazia mais era sessão. E sessão normalmente ela não atrai, né? A não ser quando tem algum assunto, a pauta consta lá, um projeto de lei ou um assunto que tem uma ramificação dentro da sociedade. Mas quando não tem, aquelas pauta comum e tal, então só se fazia isso durante a sessão, acabava a sessão, acabava tudo. Não tinha hoje, que a Câmara tem hoje, né? Mesmo depois que eu saí, criaram vários programas, coisas, então ela ganhou mais corpo de canal de televisão. Alguns vereadores tinham resistência. E hoje eu avalio que resistência muito pelo fato de não entender o processo, porque era muito novo ainda, né? Havia experiência do Senado Federal, da Câmara Federal também, mas assim, pensar uma Câmara Municipal com vereadores, numa cidade como a nossa, fazer com que as sessões fossem transmitidas. Então assim, por um lado, uma boa quantidade de vereadores, assim, alguns muito animados com a possibilidade e outros com um pouco de pé atrás. O que será que vai dar isso, né? Mas havia, por outro lado, um movimento que extrapolava a Câmara Municipal da necessidade de colocar o Legislativo também nesse espaço da televisão, porque outras câmaras já estavam lá. Tornar a Câmara e o funcionamento da Câmara uma coisa mais presente na cabeça e na vida das pessoas em Campinas, iria fazer com que a Câmara se tornasse mais, eu diria assim, benquista, ou pelo menos mais conhecida, mais entendida, né? A TV Câmara, ela tinha uma estrutura muito pequena. Nós tínhamos apenas algumas horas por semana que entrávamos no canal da Assembleia Legislativa. Então tinha a TV Assembleia que cedia alguns horários de sessão para que fossem transmitidos via TV Assembleia. Então era uma estrutura pequena e com pouco tempo de transmissão, todas as transmissões de horários negociados com a TV Assembleia para ceder um horário para entrar a TV Câmara de Campinas. A TV contava com uma ilha de edição, contava com 2 ou 3 repórteres, poucos editores, poucos cinegrafistas, enfim, a TV caminhava da forma como acho que a maioria delas começa, né? A gente tem informação, inclusive, que a TV Senado, que hoje é uma potência, né? Começou da mesma forma, com uma equipe que existia dentro do Senado, que tinham alguma ligação com o jornalismo e que se predispuseram a colocar uma TV no ar. Aqui não foi diferente, sabe? A gente entendeu que havia possibilidade, colocou-se uma agência para tomar conta, uma produtora para tomar conta disso, e dentro do possível a gente colocou a TV no ar. Lembrando que você acompanha também pela internet a transmissão ao vivo da sessão ordinária através do site da Câmara. A TV, quando era no prédio da Prefeitura, tinha um espaço mínimo, uma estrutura pequena, a estrutura física da TV era pequena, praticamente era uma adaptação no espaço antigo, então era muito difícil para quem trabalhava naquela época fazer uma TV de qualidade. Você não tinha espaço, você não tinha equipamento, era uma estrutura extremamente reduzida. A primeira transmissão foi loucura, né? Porque a gente não tinha retorno, a gente não sabia direito qual câmera estava no ar, os próprios vereadores não estavam habituados àquilo, o sinal caía, voltava, chuviscava, mas acabou saindo. Eu acho que para aquele contexto não poderia ser melhor, sabe? A gente de forma alguma poderia imaginar uma transmissão com 100%. Acho que a gente ficou na casa dos 50%, está de bom tamanho. Daqui a pouquinho a sessão vai ser reiniciada, temos 19 processos em pauta, entre eles a apresentação da peça orçamentária do município para o ano de 2005. Eu iniciei o meu mandato em 2005,
ainda a TV Câmara era algo muito novo, não só para a Câmara Municipal, para os vereadores, mas também para toda a população. Em canal fechado, tinha uma programação apenas das sessões ordinárias, então a população não tinha essa informação ainda, não tinha tanto acesso. Eu fui presidente em 2005 e 2006. Foi num momento difícil da Câmara, onde nós conseguimos mudar a sede do Poder Legislativo. Quando eu assumi, a Câmara funcionava no porão da Prefeitura. E foi na época que passamos de 21 para 33 vereadores. E nesse momento a gente reformou a parte antiga e construiu o novo plenário da Câmara de Campinas. E a TV Câmara foi importante naquele momento. Foi importante para mostrar a realidade que era vivida pelos vereadores, com uma falta de estrutura imensa, e a transição para a sede oficial da Câmara de Campinas, que era uma coisa que a população e a Câmara tentava há décadas e décadas. Eu lembro que logo no começo, eu nessa função de ter que tomar conta da TV, na época o presidente era o Dário Saad, e o Luiz Guilherme Fabrini, que hoje é secretário de comunicação, era o responsável pela comunicação da Câmara e eu o responsável pela TV Câmara. É que alguns vereadores, né, tinham umas intriguinhas entre eles, e uma que foi a mais legal de todas é que um vereador, numa entrevista que ele estava falando sobre uma coisa, ele pega a repórter, né, na época o repórter de surpresa, e começa a falar coisa que não devia para o outro, entendeu? Para o outro vereador. E aí a gente tinha que ou tirar, ou cortar, né, ou tirar do ar aquela coisa. Então isso era uma preocupação permanente, porque estava naquele momento uma coisa muito, né, viriam as eleições naquele ano de 2006, 2007, né? Então foi muito engraçado isso, assim, foi engraçado e meio preocupante, porque eu estava acabando de chegar e já me deparava com aquelas coisas. Em 2006, a principal função da TV Câmara era fazer a transmissão da parte das reuniões ordinárias, extraordinárias, as comissões que aconteciam no plenário, então nas salas de comissões, e um jornal semanal que seria o resumo da semana, falando da atividade dos vereadores. Depois, quando foi para a Câmara, porque nós ficamos funcionando uma parte, o plenário na Câmara Antiga e os gabinetes na Câmara Nova. Foi uma parte híbrida. E nesse período também a estrutura da TV Câmara não aumentou. Quem realmente melhorou a estrutura da TV Câmara foram os presidentes que me sucederam, que deram mais estrutura e posteriormente, alguns anos depois, conseguiram a transmissão através de um canal exclusivo, que foi uma grande conquista. Na verdade, a nossa dificuldade na época era tudo que a gente queria fazer, fora do combinado, que era a transmissão das sessões legislativas, tinha que ser negociado com a TV Assembleia. Se a TV Assembleia, nós queríamos fazer uma divulgação de um programa, uma transmissão ao vivo, por exemplo. Se não fosse o horário combinado com a TV Assembleia, não podia fazer. Ou tinha que pedir uma autorização especial. Então, assim, era muito amarrado, era muito restrito o trabalho. Nas sessões, né, a gente tinha lá os câmeras, né, 2 câmeras, tinha uma ilhinha de edição ali mesmo, ao vivo, né, a gente transmitia como hoje, só que naquela época só para, né, canais fechados, né, e foi para mim foi legal também, porque eu tinha trabalhado em TV nos anos 90, na época a TVB SBT inclusive, e aí tinha ido para a TV Câmara, que era uma coisa diferente, né, porque TV a gente faz o dia a dia dela, né, aquela correria, pautas, lá não, lá a pauta era sempre praticamente uma sessão de Câmara, e era uma Câmara um pouco turbulenta, assim, sabe? Então era muito engraçado, além da estrutura ser menor, o plenário ser menor, né? A participação também do povo não era muito grande, mesmo numa Câmara menor. E a audiência também a gente não tinha assim, um retorno, quanto tem de audiência, porque não tinha como medir, né? No início da TV Câmara nós contávamos basicamente com 13 funcionários, né? Entre jornalistas, técnicos, pessoal de produção.
Hoje nós já temos um grupo aí de 31 funcionários, dividido nas diversas áreas, e a demanda aumentou muito, a exigência por qualidade, tanto na parte técnica como na parte de conteúdo, aumentou muito também, e isso cada vez mais está crescendo em termos de necessidade. Logo no início do meu mandato, do meu primeiro mandato, eu procurei me ater se havia a possibilidade de nós ampliarmos, né, o nosso horário. Nós tínhamos lá um horário reservado para a transmissão das sessões. E naquela época, tudo que a gente fazia tinha que pedir o corte da TV Assembleia. Quando eu cheguei lá, falaram assim, não, são só esses horários que nós temos direito. Então eu falei, pô, não deve ser, pô, porque também peguei e liguei lá, eu consegui mais espaço. Então nós começamos a usar mais, entendeu? Vamos transmitir ao vivo tal coisa. Então naquela época a gente começou a mostrar que dava para ser mais dinâmico e os próprios vereadores começaram a perceber também, entendeu? Que eles poderiam, ou bem ou mal, não sei qual é a audiência, mas alguém está vendo. Eu posso trabalhar em cima, né? Havia, né, claramente, uma estrutura pequena, né? Então, naturalmente, nós não tínhamos as condições técnicas e até mesmo financeiras para bancar, para ter uma grande equipe, né? Que nem hoje a TV Câmara tem, né? Hoje a TV Câmara ela tem um contrato diferenciado que permite que tenha uma estrutura humana mais qualificada, mais diversificada, né? Isso possibilitou qualidade nas transmissões, né? Qualidade nas produções, então melhorou e muito, muito. Nós tínhamos até então um sistema acanhado, né? Com poucas pessoas para poderem produzir bons documentários, boas entrevistas, né? Entrevista externa, que era o nosso grande mote, que nós tivéssemos oportunidade de ir até os locais onde os vereadores tinham suas demandas, né? A acontecer ou acontecendo. Isso nós queríamos mostrar para a população, que a Câmara Legislativa de Campinas era uma Câmara produtiva, que produzia coisas boas para a cidade. E isso só foi possível acrescentando ao contrato, possibilitando que nós tivéssemos um grupo humano maior, com produções melhores. Aí eu peguei esse estúdio pequeno e comecei a fazer uma reforma. Eu reformei a sala dos vereadores, eu pus no canto, anexando a uma varandinha, uma sacada que tem lá, e o resto eu falei, eu queria fazer tudo ali um grande estúdio para a TV Câmara, né? E já começamos a fazer um embrião de um programa que eu tinha a ideia de fazer uma conversa com o presidente, né? Então eu e a Mirna chegamos a gravar uns 4 programas, né? E queríamos fazer programas com os vereadores também. Isso tudo foi ideia nossa lá, mas a gente não chegou a pôr isso em funcionamento, porque daí vieram todas aquelas questões de denúncias, e a Câmara, que estava tendo um rumo, ela precisou ter outro rumo, e eu tive que assumir o executivo e não pude dar continuidade a esses planos para a Câmara e para a TV Câmara. Na época que eu entrei no primeiro mandato, eu fui na TV Câmara de São Paulo, e a estrutura deles era completamente diferente. Tanto é que eu fui falar sobre um projeto meu de um jornal que eles já tinham na época, e era um jornal que eles produziam até para a Assembleia Legislativa. Então aí a gente começou a perceber o potencial que tem a TV Câmara de ter uma relação com a população
e não ser uma relação rígida, institucional, meramente informativa, mas sim uma relação interlocutória. Antigamente nós tínhamos reuniões que ninguém ficava sabendo. Hoje não. Hoje a gente percebe que essa mudança está acontecendo. É uma mudança lenta. É uma mudança porque toda mudança ela requer o quê? Aquela zona de conforto que nós temos que vai mexer ali. Porque é muito mais simples eu ver a novela, eu ver o Big Brother, ligar lá. Isso é simples, todo mundo faz. Agora aqui nós fazemos o quê? As pessoas saírem do campo da torcida e irem para o campo do jogo. Digo sempre isso. Torcer é bom, é gostoso, é fácil. Você senta e torce, ganhou. Não, hoje não. A TV Legislativa, a TV Câmara, ela tem essa capacidade de fazer com que, além de torcer, você também é o agente que vai ajudar a transformar a nossa cidade, a transformar o campo da política. A função da TV é educativa, é didática. Para quê? Para fortalecer a democracia, porque aí a população vai poder escolher melhor os seus representantes. A TV Legislativa hoje também é uma das formas do Legislativo estar presente na vida das pessoas fora das quatro paredes do Legislativo em si. Então é uma maneira de ter um debate, um espaço a mais para o debate, um espaço a mais para a interlocução com a sociedade, um espaço a mais para os parlamentares mostrarem o trabalho. Então hoje tem um papel fundamental, o Legislativo funciona muito e vai funcionar mais ainda através dos meios de comunicação. Acho que a TV Câmara é extremamente importante para a cidadania. Por que razão? Porque no Brasil nós ainda não temos o hábito de acompanhar o trabalho dos nossos representantes, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia, seja no Congresso Nacional. E acho que um dos canais que tem proporcionado uma melhoria desse acompanhamento é exatamente as TVs ligadas aos órgãos legislativos, entre elas a TV Câmara. Portanto, acho que é um avanço para a cidadania. Não tenho dúvida de que a emissora pública tem que ter como foco o olhar do cidadão. Ter em primeiro lugar o cidadão. Boa parte das vezes o que nós vemos é que as emissoras acabam se transformando, e quando falo de TV, isso acontece também em emissoras de rádio públicas, acabam se transformando em um veículo de propaganda, de publicidade das autoridades de plantão, quando na realidade ela teria que ter o interesse público à sua frente. Quando isso é feito de maneira competente, a sociedade ganha como um todo, porque é essa visão que nós temos que ter quando tratamos aí de emissoras públicas. Um olhar diferenciado, uma inventividade que muitas vezes não tem espaço na TV privada e que pode ter lá na TV pública, abrindo espaço para a participação popular, para a participação da sociedade. Se isso realmente acontecer, se o interesse público estiver acima, sem dúvida ela estará cumprindo seu papel. Outro valor importante é dar voz àqueles que normalmente não têm, né? A gente mede o grau de democracia de uma sociedade também pela forma com que a imprensa absorve essas vozes que não chegam nas mídias de massa, ou quando chegam de formas estereotipadas, né? Com muitos preconceitos em cima de determinadas ações. Então tem esses dois sentidos, né? Primeiro, de tornar público, no sentido forte da palavra tornar público, a performance desses vereadores. Por outro lado também, né, dar voz a todos esses que de alguma forma sofrem a ação dos atos desses vereadores. Com certeza é muito mais democrático para que a gente possa trazer a população a participar dos debates, né? Acompanhar o mandato de cada vereador, o mandato da Câmara Municipal. É uma forma de levar a transparência e a informação a toda a população. É importante que as pessoas percebam que se o Legislativo ele é a casa de leis, é a casa de alguma maneira, ela também é a casa do povo. Afinal de contas, os vereadores que estão lá, que atuam lá, são representantes daqueles que o elegeram. Mas esse sistema de participação não se reduz apenas ao trabalho do vereador, enfim. Então, nesse sentido, uma TV Câmara ela contribui muito com uma democracia que seja mais participativa. As pessoas podem acompanhar o trabalho do vereador estando na sua casa, vendo a televisão. As pessoas podem, e não só acompanhar o trabalho do vereador, nesse sentido, as pessoas possam participar do processo político. O papel da TV Legislativa, o papel da TV Câmara é exatamente entrar a fundo naqueles assuntos que interessam diretamente à população. Ou seja, uma linguagem técnica transformar numa linguagem em que as pessoas possam entender aquilo que está acontecendo. Daí é o que eu digo sempre, é uma televisão que
tem um direcionamento voltado para a comunidade para acrescentar alguma coisa às pessoas? Olha, a TV ela tem, claro que uma primeira função que hoje já cumpre de certa forma, que é a documentação das sessões, do plenário. Isso é fundamental, é uma maneira de ter uma espécie de ata audiovisual dos acontecimentos, está tudo registrado, isso documenta, compõe uma história, também é importante. A segunda parte que nós ainda estamos para evoluir é justamente o espaço da TV Legislativa para o debate, para fomentar a proposta do Legislativo e o que pode ser feito, no caso, por exemplo, de câmaras municipais, para as cidades. Então a TV é um outro espaço para isso acontecer e tem um papel fundamental. Eu enxergo a TV pública num sentido assim muito forte daquilo que o McLuhan falava sobre os meios de comunicação, que eles são extensões dos sentidos humanos, né? Então, à medida em que essa TV consegue acolher e dar valor aos vários conflitos, aos vários debates, né? Está estendendo os olhares de uma população, normalmente uma população mais periférica, né? Para o eixo das questões principais que a cidade promove, né? Que a cidade tem que superar de alguma maneira. Cobertura de uma emissora legislativa, de uma emissora pública, ela hoje no Brasil ainda é vista por um foco diferente, até pela maneira como é produzida, porque geralmente ela não presta o papel de emissora pública. Por isso é vista com desconfiança pelos profissionais que atuam no jornalismo, por exemplo. No momento em que uma emissora pública de televisão, independentemente se seja ligada ao legislativo ou ao executivo, esta emissora cumprir o seu papel público, certamente esse cenário vai mudar. Nós já temos exemplos no Brasil de emissoras públicas com credibilidade. Talvez o principal exemplo seja o trabalho que se realiza ou que se realizou durante longo tempo na TV Cultura de São Paulo. Mas é um exemplo e um raro exemplo. Emissoras públicas que trabalharem de maneira séria, focando realmente o interesse público acima do interesse daquele que está no momento no comando do legislativo ou do executivo, emissoras que fizerem esse trabalho terão credibilidade. Por enquanto, boa parte dessas emissoras não tem a confiança que deveriam ter. A primeira pergunta que a gente tem que responder é o seguinte: para quem que eu estou fazendo TV? Não sei. Quer dizer, eu tenho que fazer na TV pública alguma coisa que interessa ao público. Eu não posso fazer na TV pública alguma coisa que não interessa ao público, né? Se vai coincidir ou não com a TV privada, eu acho que isso é secundário. Eu não posso fazer uma TV pública que não tem audiência. Alguma coisa está errada. A comunicação pública no Brasil está muito associada ao poder executivo, ou seja, comunicar versões. Aquilo que eu gostaria que soubessem a meu respeito ou sobre o fato do qual eu participei. Então a comunicação pública isso é muito mais amplo, né? É contextualizar e você formar. E a TV Legislativa ela pode ser formadora, né? Ela não precisa apontar necessariamente soluções, né? Ela precisa trazer para a casa das pessoas, para a tela da internet, os problemas que são problemas protagonistas hoje dos municípios. E com isso formar a cidadania. E a minha visão de TV pública ela é bem objetiva e bem transparente. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que essa TV, a TV Câmara, ela não é simplesmente uma TV pública, ela é um canal público legislativo. O principal foco dela, até como o próprio nome já diz, é a transmissão do Legislativo, é a transparência. Então você tem todas as sessões do Legislativo e aí você mostra o vereador lá falando, o que ele está fazendo, as ações da Câmara. Esse é o nosso foco principal. Porém, nós não deixamos de ser uma TV pública. Se nós somos uma TV pública, nós temos uma responsabilidade com o público. Nós temos a responsabilidade de levar ao ar informações, matérias, programas de cultura, de saúde, de entretenimento, sim, também, falar de esportes, falar de tudo, porém com foco local, com foco regional. À medida em que abstrai um pouco das questões pontuais, né, e vão criando um pensamento, uma consciência mais abrangente, mais holística, né,
sobre o papel de cada um na sua cidade, no seu estado, né, no seu país, nas relações que esse país tem com o mundo. Então essa programação que prevê documentários, que prevê entrevistas, né? E aí eu volto a dizer, essa questão da interatividade para mim é fundamental. Não se pode pensar numa TV pública, numa TV com esses objetivos, sem levar em conta a interação, né? A interatividade plena e o mais possível, né? Que ela puder representar. Então essa programação essa programação a mais, né, digamos assim, ela é super importante, né, no sentido dos documentários, dos programas de entrevistas, das outras manifestações públicas e fomentando o debate, fomentando o contraditório, né? E assim a gente faz um bom jornalismo e esse bom jornalismo tem condições, né, de fomentar também debates e novas iluminações de todos aqueles a quem ela chega. Volto a dizer para você, toda a intenção da gente que se dirigia à TV Câmara e à rádio era única e exclusivamente de aumentar a participação popular no legislativo, nas decisões municipais, porque as decisões vão para votação, as votações são abertas à população, mas a população precisa ficar sabendo o que está acontecendo. E essa é a melhor maneira de você dar publicidade aos atos da Câmara Municipal. A gente começou a perceber que a evolução da TV Câmara também acompanhou com o interesse dos vereadores, que eles começaram a perceber que muitos acompanhavam as sessões na Câmara, então a gente até brincava que às vezes tinha briga para ocupar espaço no intervalo da sessão para falar, para dar entrevista, para falar sobre o seu projeto, porque as pessoas percebiam, os vereadores percebiam que as pessoas estavam assistindo, procurando saber o que aconteceu no Legislativo. E aí a gente viu que esse crescimento foi aumentando, a gente vê até o próprio, tudo que o vereador fala, ele se preocupa em puxar depois e colocar no Facebook também, que é um outro meio de comunicação. Muitas vezes replica as matérias, eu muitas vezes comecei a receber e-mail de entrevista que eu dava na TV Câmara. Eu acho que os vereadores eles aceitam muito mais a TV Câmara como um instrumento de informação, né? Antes os vereadores eles tinham receio de levar essa informação, receio de usar um instrumento público para levar a informação do mandato do vereador, do funcionamento da Câmara Municipal para a população. Para você ter uma ideia, quando eu assumi, eu tive que realizar a eleição indireta. E muitas das coisas assim que se discutia sobre a forma, houve um partido na época que provocou um questionamento sobre a forma como a gente estava conduzindo a eleição indireta, e a gente utilizou a TV Câmara até para as reuniões entre os partidos, a gente filmava e transmitia ao vivo para deixar claro o processo, qual o procedimento que a gente estava sendo adotado, mesmo sendo questionado politicamente por alguns partidos, por 2 partidos na época, o que o tribunal depois confirmou que o que a gente estava fazendo, o critério que a gente tinha adotado era o critério certo, mas isso tudo ficou registrado e foi transmitido pela TV Câmara. Então, não teve reuniões a portas fechadas e foi tudo muito claro, o processo de eleição indireta. Então foi um processo que eu vi que a TV Câmara foi fundamental, não só para dar transparência para a população, mas para dar uma garantia institucional para casa. Eu, como presidente, eu me sentia muito bem amparado pela TV Câmara quando a gente fazia as reuniões e as transmissões com a TV Câmara acompanhando isso, deixando claro para a população a forma e os processos que a gente estava adotando. Nós tivemos, nesse período, a sessão mais longa do Legislativo de Campinas, talvez uma das mais longas sessões do Legislativo do Brasil,
que durou 54 horas, que foi a sessão de cassação do prefeito Hélio de Oliveira Santos. E essa sessão foi transmitida pela TV Câmara, né? Durante o processo de afastamento da CPI, do prefeito, do Dr. Hélio, que foi criada a CPI, a TV Câmara teve um papel fundamental em tudo isso. De que forma? Dar uma maior visibilidade ao processo, certo? Tanto no processo de acusação como no processo de defesa. Isso daí, na época, foi amplamente divulgado e por vários momentos a TV Câmara acabou se tornando a geradora oficial para todas as emissoras, não só da cidade, como do estado e também em alguns momentos nacional. Porque só nós gerávamos as imagens, porque não tinha condições de todas as emissoras estarem no local, então nós fornecemos imagens para praticamente todas as emissoras, não só de Campinas, como para o estado e nacionalmente também. Então, isso daí foi fundamental para a maior divulgação desse processo de cassação do prefeito. Foi montado um aparato enorme para todas as rádios, TVs, e muitas vezes eles se utilizavam até das imagens geradas pela TV Câmara, né, porque não tinham condição de manter uma estrutura permanente durante todo o período da sessão da Câmara. Então, ficou a TV Câmara funcionando esse período todo. O papel da TV Câmara, nesse sentido, foi de dar... A população estava acompanhando todo esse processo, toda essa crise institucional da cidade, essa crise política. A população queria saber o que estava acontecendo, a forma como ocorria, porque era uma situação totalmente atípica. As pessoas queriam saber como se daria o voto das pessoas. Então eles acompanharam. Eu acho que o papel da TV Câmara foi fundamental assim, para que não se surgissem comentários de que haviam coisas... as coisas ficaram bem transparentes nesse processo, um processo conturbado e que ficou transparente. A nossa preocupação era exatamente essa, fazer com que seja usado para você divulgar aquele fato, aquele acontecimento, aquele trabalho sem partidarizar. Eu vejo que a TV Câmara ela é suprapartidária, ou seja, ela tem que mostrar o fato como está ali. E a gente percebia que era difícil, porque nós vimos de uma época, eu fui eleito em 2000, depois 2004, 2008, 2012, 2016, 20 anos quase. A gente chegou ao ponto de dizer que vereador não pode tudo, prefeito não pode tudo, presidente da República não pode tudo, ninguém pode tudo. Nós temos que ter uma televisão e aquela televisão não pode estar subjugada ao mandato parlamentar. E temos que levar em consideração também que canais públicos, principalmente ligados aos legislativos, eles servem para trazer informações ao vivo de transmissões, por exemplo, do que acontece no plenário. Então, sim, é uma fonte importante de informação, porque também é uma oportunidade, não só do jornalista, mas do cidadão acompanhar o que está sendo feito lá dentro do parlamento. Portanto, essa utilização do canal público de televisão para transmitir o que o parlamento está fazendo é importante sim nesse sentido. E aí passa a ser uma fonte importante de informação dos jornalistas também. Na época que aconteceram as invasões dos Black Bloc, né, durante uma reunião ordinária, um grupo invadiu o plenário e todos os vereadores foram retirados e esse grupo, até então talvez mal instruídos, eles transformaram a invasão numa quase rebelião. Então eles destruíram o plenário e a TV Câmara teve um papel muito grande que inclusive auxiliou em todo o processo de investigação, que com as imagens da TV Câmara foi possível você identificar todas as pessoas que participaram desse processo, né, dessa invasão, e hoje corre corre na justiça esse processo de investigação. Já foram todos identificados e eles já estão sendo julgados pelo tribunal para saber o que vai acontecer, né? Mas as imagens da TV Câmara foram essenciais para esse processo todo.
A TV Câmara é uma TV de resistência, se nós formos examinar, ou deve ser uma televisão de resistência. Quer dizer, ela é naturalmente de início pela falta de recursos, né? Então os profissionais envolvidos assim, fazem o que podem para a coisa não cair, para a coisa ficar no ar, né? E a segunda resistência, que eu acho importante, é que ela não seja regida por uma visão carregada de ideologias, né? Qualquer ideologia. Quer dizer, ela não pode estar submissa a um poder que haja no sentido de pautar, de editar, de fazer as mediações, né? Voltados a interesses ideológicos, por exemplo. É claro que é difícil a gente medir até que ponto isso pode ser anulado, né? Na minha época, assim, eu via que a TV Câmara não era o que é hoje, assim, que a gente vê que tem vários programas, tem as inserções externas. Era muito raro a gente ter inserção externa, trazer as pessoas de fora não era tão comum como a gente vê esses debates. Hoje eu já sinto a TV Câmara estruturada, eu já sinto ela já consolidada como um canal de ligação da população com o Poder Legislativo Municipal. Eu acho que o trabalho bem feito ele acaba gerando reconhecimentos e conquistas. Eu acredito que a TV Câmara tem um longo caminho a percorrer ainda. É uma coisa que eu sempre brincava até com o pessoal na redação. Olha, nós estamos ótimos, mas nós podemos ser ainda mais. Eu acho que a TV Câmara tem um potencial enorme a ser explorado. Mas já surgem os reconhecimentos, já surgem os frutos desse trabalho. Cito o exemplo das últimas eleições, que inclusive o Tribunal Eleitoral elogiou como a melhor cobertura durante a última eleição, aqui em Campinas, que foi a TV Câmara foi a que que melhor transmitiu o processo eleitoral. Desde da abertura das votações até o encerramento das votações, a apuração. Nós ficamos praticamente o dia todo no ar, utilizando um Multilink, que nós solicitamos para teste esse equipamento, para ver se esse sistema se adaptava ao nosso sistema, se era compatível ao nosso sistema, e realmente foi um sucesso. Isso daí, mesma coisa na semana que foi o aniversário de Campinas. Também fizemos várias coberturas, fizemos entradas ao vivo de praticamente todos os principais bairros da cidade, dos principais pontos das 7 maravilhas, né, de Campinas. Fizemos uma transmissão muito completa e que realmente foi bem reconhecida pela população. Nós tínhamos dificuldade, eu tinha uma preocupação muito grande com relação à qualidade de imagens. Então eu falava com vários funcionários e falava assim, olha, a nossa preocupação é você ter uma televisão, mas com imagem que tenha qualidade. Então não tínhamos tanta qualidade como temos hoje. Hoje, por exemplo, quando nós fazemos o zap lá na televisão, nos canais, nós vemos que a qualidade de imagem da nossa televisão e qualidade de áudio é tão bom quanto também as demais emissoras de televisão, né? Isso eu vejo um grande avanço. Agora, não é apenas, ou não são apenas esses os detalhes. Para que funcione como está funcionando e nesses 3 anos dar um salto tão gigantesco, há necessidade de termos profissionais altamente capacitados. A realidade da TV é outra. Hoje em dia a gente tem uma qualidade de imagem 100%, a gente tem 2 canais, um aberto e um fechado para exibir, uma programação bem bacana. Então é totalmente diferente do que foi naquela época, que a gente só acompanhava sessões ordinárias, sessões solenes e com uma qualidade bem abaixo do que a gente pode apresentar nos dias de hoje. Esse era o nosso sonho de consumo. Quando nós iniciamos, nós tínhamos a pretensão de ter uma câmera, uma TV Câmara que fosse da forma que está hoje, né? Nós não tínhamos assim uma visão exata de como ela seria, né? Então ela surpreendeu positivamente, né? A TV Câmara é um instrumento bastante importante para o município de Campinas, exatamente um instrumento de transparência, né? Nós
assim que assumimos em 2015, a nossa primeira iniciativa foi investir na área de transparência. E nós fizemos um investimento, inclusive abrindo a população, levando uma TV aberta à população, aumentando uma grade de programação, exatamente para que a população possa conhecer o trabalho dos vereadores, o trabalho da Câmara Municipal de Campinas. A partir do momento que ela se transformou em canal aberto, a população teve um acesso muito maior, a população começou a participar muito mais, trazendo as informações, trazendo as suas críticas, elogios, participando das audiências públicas e debates. Nós temos inovado a cada dia, né, levando a TV Câmara para mais perto da população, para que a população possa participar dos debates, inclusive através da TV Câmara. Nós abrimos, por exemplo, as audiências públicas, a população pode participar assistindo a TV Câmara através do seu computador, encaminhando as suas perguntas, seus questionamentos. Hoje a gente repara que a população já está se acostumando com a nossa programação, está conhecendo o que é a TV Câmara, e isso com certeza é sempre para frente e para cima. Transmitir em canal aberto significa basicamente que você tem que manter a transmissão no ar 24 horas por dia. Se você não fizer isso, existe multa da Anatel, existe uma série de consequências para o canal. Fora que, obviamente, para você, e aí se você vai produzir 24 horas por dia, você tem que ter conteúdo, né? Senão o que vai acontecer, você vai repetir muito, né? Vai virar uma coisa mais ou menos quando foi lançado, por exemplo, na época TVS, hoje SBT, que você tinha lá o programa do Bozo e o programa Silvio Santos. Então você repetir aquilo o tempo inteiro, você vai acabar perdendo a audiência. Hoje o que eu recomendo é que as TVs legislativas elas repensem a sua linguagem para criar uma expressão própria para o ambiente de redes sociais, né? Tenham suas próprias redes sociais, diferentes da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa, criem formatos para WhatsApp, enfim, né? Faces Lives, tem um flanco enorme de criatividade. A internet é um meio de comunicação que além da TV, ele tem atingido toda a população, não só de Campinas, mas toda a população brasileira. E a TV Câmara funcionar através de rede social, Facebook, YouTube e outros meios, o próprio site nosso, é importante para que a população que de repente não está com uma TV ligada, mas através do seu smartphone, através do seu computador, ela pode acompanhar os debates aqui na Câmara Municipal. O que eu acho que é importante é que a TV ela tem que continuar nessa perspectiva de que cada vez mais ser uma TV aberta para a participação das pessoas. E algo importante que eu tenho percebido nesse momento é que a TV Câmara ela não está vinculada à bandeira partidária do presidente X ou do presidente Y, né? Seria um risco muito grande se a TV Câmara pudesse, se ela fosse transformada num aparelho político partidário de quem está na gestão da Câmara. É muito legal perceber que ao longo desse tempo, tanto o vereador da oposição quanto o vereador da situação, vereadores das várias bandeiras que existem lá dentro do Legislativo, encontram seu espaço e dialogam com seus públicos específicos, né? Conteúdo, qualidade, disponibilidade, eu gostei, eu baixo, eu coloco na minha rede social, ninguém vai falar que isso aqui é um direito autoral. Não, é seu, amigo. Essa TV, eu acho que o grande recado que a gente tem que deixar para o espectador é o nosso slogan. A gente sempre brinca que a TV Câmara é a TV de Campinas, é a sua TV. E quando eu falo a sua TV, não é uma brincadeira, não é um jeito de dizer. Ela é a sua TV porque o nosso produto, a nossa produção, ele é seu, ele é público. Você pega e você usa como você quiser. Eu acho que isso para mim, aí onde o futuro da TV Câmara, para mim é esse conteúdo diferenciado e essa liberdade da pessoa poder ver uma coisa legal, uma coisa bacana, uma coisa informativa, transparente, saber o que está acontecendo na sua Câmara Municipal, né? Saber o que está acontecendo na sua cidade e poder utilizar isso da maneira que quiser.